Louvor ou adoração? Essa é uma pergunta que, olha, muita gente se faz, né? Especialmente na hora da música na igreja. Afinal, qual é a diferença de verdade? Hoje a gente vai mergulhar nisso, usando como base o ponto de vista do pastor Betão, lá do Ministério Pregando as Boas Novas, para tentar desvendar de vez esses dois conceitos. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa. Quando a gente está ali cantando na igreja, o que estamos fazendo? É louvor? É adoração? Será que é a música em si que define o que está acontecendo ou tem algo mais profundo por trás disso? É uma dúvida super comum para quem quer entender melhor a própria fé. E vamos ser sinceros, a resposta mais comum que a gente ouve por aí é essa, né? Música agitada, rápida, é louvor, aquela mais calminha, lenta, é adoração. Parece simples, mas a análise que a gente está seguindo aqui do pastor Betão mostra que essa ideia é, na verdade, uma simplificação. E por ser tão simples, acaba escondendo o que cada um desses atos realmente significa. Então, para a gente desfazer esse nó, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos separar as coisas. Depois, a gente mergulha no que é de fato o louvor. Em seguida, a gente entende o que é a adoração. E para fechar, vamos ver qual é o verdadeiro papel da música nessa história toda. Ok, vamos lá. O primeiro passo, e talvez o mais importante de todos, é colocar na cabeça que música, louvor e adoração são três coisas diferentes. Elas até andam juntas, muitas vezes, mas não são sinônimos. Para a gente entender o todo, primeiro precisa entender cada parte separada. E essa frase da nossa fonte, o pastor Betão, é bem direta, né? Louvor não é música, música não é louvor, e nem a música, nem o louvor pode ser considerado adoração. É taxativo. E é em cima dessa separação que a gente vai construir todo o raciocínio. Vamos ver cada um deles agora. Certo? Vamos começar pelo louvor, então. A palavra-chave aqui, de acordo com o que estamos analisando, é exaltação. Mas o que significa exaltar nesse contexto? Exaltar o quê, exatamente? De um jeito bem direto, louvar é basicamente reconhecer e declarar a grandeza de Deus e tudo que ele fez. É quando a gente usa a voz, seja falando ou cantando, para direcionar um elogio, uma exaltação para ele mesmo e para suas ações. Então, se a gente fosse listar as características do louvor, seria mais ou menos assim. É quando a gente fala dos atributos de Deus, sabe? Que ele é onipotente, onisciente. Também é quando a gente relembra os grandes feitos dele na história, tipo a libertação do povo do Egito, ou quando a gente faz declarações bem diretas, como Deus é grande. Percebe? É sempre uma ação, uma expressão que sai da boca, de forma consciente. Ok, entendemos o louvor, agora vamos virar a página e falar da adoração. E aqui a coisa muda de figura. A gente sai de uma ação que a gente faz com a boca para entrar numa resposta, que é muito mais profunda. Uma resposta que pode ser até física. A chave para entender a adoração, segundo a análise que estamos vendo, está na própria origem da palavra. Adorar vem de algo como encurvar-se. Ou seja, não é uma coisa que a gente decide fazer. Tipo, agora eu vou adorar. É uma reação, uma rendição espontânea do nosso corpo, do nosso espírito, quando a presença de Deus se torna real, manifesta. E olha que interessante essa distinção. Uma coisa é Deus estar presente, como na passagem que diz onde dois ou mais estiverem reunidos. Outra coisa, bem diferente, é a presença dele se tornar manifesta. Sabe, uma presença tão forte, tão palpável, que provoca uma reação física que a gente não controla. É nesse momento que a adoração, nesse sentido de se encurvar, acontece. Então, o ponto principal é esse. Seguindo essa linha de raciocínio, adoração não tem a ver com cantar uma música lenta, tem a ver com uma reação. É o corpo e o espírito se rendendo, se curvando, simplesmente porque a presença de Deus se tornou tão real, tão forte, que não existe outra resposta. É inevitável. Beleza, então já separamos louvor de adoração. Mas e a música? Onde é que ela entra nessa história toda? Bem, a música entra como um veículo, um canal super poderoso para invocar algo espiritual. E essa afirmação do pastor Betão é bem forte, né? Toda música existe para invocar um espírito. A ideia por trás disso é que qualquer tipo de música, em qualquer lugar, não é neutra. Ela sempre cria uma atmosfera, um ambiente propício para a manifestação de um espírito, seja qual for. E agora, com essa imagem, tudo se encaixa. Pensa assim, a música é o veículo, como se fosse um carro.
O louvor, que são as declarações sobre quem Deus é e o que Ele fez, é o conteúdo, a carga que a gente coloca dentro desse carro. E o resultado que se espera com isso é a invocação do Espírito de Deus. E essa invocação pode levar àquela presença manifesta, que, por sua vez, gera adoração. Viu como tudo se conecta? Então, para resumir essa relação, a música por si só não é o louvor, mas ela é talvez a forma mais poderosa, mais elevada de se oferecer o louvor. É como se fosse a ferramenta que amplifica, que potencializa a nossa declaração sobre a grandeza de Deus. E tudo isso, claro, nos leva a uma reflexão. Se a gente entende que a música é esse veículo tão poderoso, que tem essa capacidade de invocar uma presença, vale a pena se perguntar que tipo de conteúdo as músicas que fazem parte do dia a dia estão carregando. E no fim das contas, que tipo de atmosfera elas estão criando na vida de cada um. Fica aí uma boa questão para a gente pensar.